A democracia recompensa os idiotas. Platão já dizia isso há 2400 anos. A afirmação é literal, não é provocação. O erro humano é pensar que todos os votos são iguais, que todos os juízos carregam valor, que a opinião popular reflete verdade, mas não reflete. Reflete interesse, preguiça, vaidade. O idiota vota com impulso, com medo, com raiva, com desejo de ser visto. Ele não questiona, ele não observa, ele apenas reage. E a democracia, como estrutura, recompensa isso. Premia a superficialidade, premia o espetáculo, premia o instante sobre a substância. Quem se importa com reflexão profunda fica invisível. O idiota cresce, ganha espaço. A voz lúcida perde eco. O resultado é inevitável, um mecanismo silencioso. Quanto mais se permite a mediocridade, mais ela molda o poder. O custo é invisível. A realidade se ajusta ao pior juízo. Não é caos momentâneo, é uma erosão diária, uma sucessão de pequenas concessões que ninguém percebe até que seja tarde. O primeiro confronto com a verdade. O mundo não reconhece mérito, reconhece aparência, reconhece força de grito, reconhece medo bem vendido. E você percebe, cedo ou tarde, que estar lúcido não muda nada. Estar lúcido é um fardo que ninguém paga por você. A ilusão é social. Todos dizem que democracia é justiça. Todos repetem que cada voto tem peso igual. A mentira se veste de ritual. O mecanismo invisível age sem alarde. Cada decisão que parece justa reforça a mediocridade. O idiota não vê a causa, apenas o efeito. Ele ganha. Você vê o efeito e se engana. Pensa que é coincidência, que o mundo é imparcial. Não é. É um cálculo silencioso. Quanto mais você confia na justiça aparente, mais se entrega ao custo invisível. O idiota se sente poderoso, você se sente impotente, e ninguém vai explicar isso, porque explicar é um esforço que a maioria não faz. O mundo se ajusta ao mais raso, a opinião superficial cria normas, molda leis, define prioridades. O que é profundo é ignorado, o que exige paciência é ridicularizado, o que exige discernimento é empurrado para a margem. E você assiste, sem reação, enquanto a sociedade se curva ao menos capaz. Cada dia reforça o erro humano central. Acreditar que lucidez equivale à influência. Não equivale. Nunca equivale. O custo invisível é lento, quase imperceptível, mas acumula. Até que o ar que você respira já carrega a mediocridade que você não consegue corrigir. O mundo parece igual, mas está distorcido. E você percebe, sem alarde, que essa distorção é implacável. O primeiro custo é estrutural. Não é visível, mas molda tudo ao redor. As regras favorecem o impulso sobre a reflexão. O idiota não precisa estudar, não precisa pensar, não precisa entender. Ele participa, ele decide, ele vence. Você vê o movimento, mas não vê o sistema. E aí vem o segundo custo, silencioso. Ele corrói a percepção. O mundo parece justo porque todos seguem o mesmo mecanismo. Mas não é justiça, é um padrão que premia a fraqueza e punitiva a lucidez. As conversas se tornam vazias. As escolhas se tornam previsíveis. O esforço se perde antes mesmo de ser medido. Você tenta intervir, argumentar, explicar. Nada muda, porque o mecanismo não depende de ignorância inocente, depende de uma estrutura que converte ignorância em poder. Cada ação sua é absorvida e neutralizada pelo ritmo do sistema. O idiota se fortalece sem perceber, mas fortalece também a limitação do mundo. E o efeito se acumula, não é apenas hoje, não é apenas aqui. É diário, invisível, irrevogável.
o custo cresce como uma sombra silenciosa, ampliando cada fracasso que você tenta evitar. E a primeira percepção do peso real. Você não está lutando contra a ignorância, está lutando contra a arquitetura do mundo que recompensa a ignorância. Quem se beneficia disso não é apenas o idiota. São os que entendem o mecanismo e sabem explorá-lo. Eles não são melhores, são apenas estratégicos. Aprendem que gritar, simplificar e repetir garante resultado. Aprendem que o conteúdo profundo não importa. Aprendem que você, lúcido, é irrelevante. Eles moldam o comportamento diário de todos. Você nota pequenas concessões, palavras escolhidas para não incomodar, decisões tomadas para agradar, ideias engavetadas para não se expor. Cada gesto cotidiano é ajustado à expectativa do menos capaz. O ambiente se torna previsível. O que é verdadeiro, raro ou difícil é deixado de lado. Você percebe isso em reuniões, em conversas, no modo como notícias são consumidas. O idiota cresce em autoridade enquanto o conhecimento se torna decoração. O idiota cresce em autoridade enquanto o conhecimento se torna decoração. O ritmo invisível transforma a realidade. Quem fala alto vence. Quem observa ganha nada. O que era liberdade se torna farsa. E você aprende, dolorosamente, que participação não é mérito, que esforço não é recompensa, que lucidez não é moeda, e que o custo de tentar agir com verdade se espalha, moldando cada segundo da sua vida. O sofrimento não é acidental, não é consequência de azar ou timing ruim. É previsível, é construído. Cada escolha aparente, cada regra aceita, cada silêncio frente à mediocridade cria o ponto de não retorno. Você percebe tarde demais que o mundo não vai ajustar-se à sua lucidez. Ele se ajusta à menor resistência. E você se encontra cercado por uma realidade que não reconhece esforço, conhecimento ou discernimento. O ponto de não retorno não é físico, é psicológico. É perceber que o custo invisível acumulado já determinou o espaço que você ocupará. Você tenta articular, protestar, corrigir menos, mas é tarde. A elasticidade do mundo se rompeu. O preço da indiferença coletiva já está cobrado. Não há consolo, não há compensação futura. Cada tentativa de recuperar influência é absorvida pelo mesmo mecanismo que construiu a distorção. Você sente, no fundo, que nenhuma argumentação vai alterar a realidade. O que sobra é clareza sobre um mundo que funciona exatamente como Platão previa. E entender isso dói porque você sabe que não é uma exceção. É apenas mais um observador lúcido enfrentando um sistema que recompensa o menos capaz. Sobrevive quem aceita a farsa. Não é necessariamente o mais inteligente. É quem se adapta à mediocridade. Quem se cala, quem disfarça, quem ajusta ambições. O lúcido que insiste em agir com verdade desaparece da equação. A vida que se constrói assim é estreita. Cheia de concessões silenciosas, o mundo se torna previsível, mas frio. O que poderia ser exploração profunda, curiosidade, criação, se reduz à estratégia de sobrevivência. Cada escolha é calibrada para não irritar o sistema que recompensa o idiota. Cada palavra, cada gesto, cada plano é medido pelo critério do mais raso. O tempo passa e você percebe o que você queria preservar menos a integridade, a lucidez, a capacidade de entender profundamente se torna irrelevante. E a vida se transforma em série de gestos contidos, pensamentos censurados, oportunidades deixadas de lado. Não há arrependimento dramático. Há a constatação silenciosa de que o mundo não se dobra à razão, que ele se dobra ao impulso, que o que é profundo se torna ruído e que sobreviver assim exige resignação diária, uma sobrevivência que corrói, sem alarde, o que você mais valoriza. As pessoas tentam corrigir, procuram fórmulas, debates, estratégias de persuasão. Acham que explicando vão mudar a direção da maré, mas cada tentativa comum piora tudo.
O mundo não é ignorante por acidente. Ele é estruturado para absorver esforço e neutralizá-lo. Argumentar com o idiota fortalece-o. Dar espaço à razão aparente dá visibilidade à superficialidade. Protestos racionais tornam-se espetáculo para os menos capazes. Cada ação bem intencionada é convertida em reforço do mecanismo invisível. O que parecia intervenção se torna reforço do erro humano central. O custo invisível se acelera. Cada correção falha adiciona peso ao seu desgaste. O mundo se fecha mais e você percebe que as tentativas de melhorar o ambiente não são apenas inúteis. São parte da estrutura que mantém a mediocridade no topo. A lucidez se torna fardo, não recurso, e cada gesto em nome da razão é uma contribuição para a própria distorção que você quer combater. Não há culpados externos. Há apenas padrões que funcionam sem necessidade de consciência. E você aprende, na prática, que tentar corrigir é entrar no fluxo que te empurra para trás. A perda invisível não é um objeto que desaparece, não é um momento isolado. É soma de pequenas erosões diárias. Cada conversa ignorada, cada insight não valorizado, cada gesto contido leva embora pedaços de você. Não há alarde, não há alarme. O mundo continua indiferente. O preço se acumula silenciosamente, imperceptível, até que você olha para trás e percebe o espaço que já não ocupa. O que você poderia ter influenciado se perde em decisões que parecem pequenas. O que você poderia ter visto ou feito desaparece na rotina da mediocridade triunfante. O tempo não compensa, ele só confirma. Cada instante vivido sob essa estrutura invisível reforça a vitória do menos capaz. Você percebe que a lucidez não cria crédito. Não existe saldo positivo para quem entende. Só existe o registro de ausência, a constatação de portas que se fecharam sem aviso. O que se perdeu não pode ser recuperado, nem a atenção que você desperdiçou tentando convencer, nem as ideias que não foram aceitas, nem o espaço que você se negou a ceder, mas que o sistema preencheu com o idiota. Tudo desaparece silenciosamente, e o custo invisível, agora, já é sua sombra permanente. O destino pessoal se solidifica. Não é acidente, não é escolha súbita. É consequência do mecanismo acumulado. O que poderia ser explorado se torna inacessível. O espaço de influência já está preenchido. O que poderia ser aprendido se perde na rotina de concessões. O que poderia ser conquistado é absorvido pelo impulso do menos capaz. Você percebe que certas portas jamais serão abertas, que oportunidades desaparecem antes de serem notadas, que cada tentativa de recuperação é limitada pelo tempo que já passou. O mundo não vai voltar atrás. A distorção se cristalizou. Não há atalho, não há solução criativa. O preço invisível já foi pago. Não é registro financeiro nem dívida clara. É erosão da possibilidade, do potencial não realizado, do espaço mental, social e emocional que você nunca terá. E você encara, não há compensação futura, não há correção tardia. O que não foi absorvido pelo sistema foi consumido pelo tempo, e a vida que sobra é moldada por essa realidade irrevogável. A lucidez agora observa, sem ação que mude o passado, sem consolo. A lucidez chega tarde. Quando chega, não há vitória, não há reversão. Não há consolo. Você vê o mundo como ele sempre foi e entende a verdade final. A democracia não recompensa mérito, não recompensa esforço, não recompensa reflexão, recompensa aparência, impulso, medo e vaidade. O custo invisível que você acumulou se manifesta agora, pesado, inevitável. Tudo que poderia ter sido diferente já foi decidido sem você. O que você percebe é que entender cedo não muda nada. Aceitar tarde não muda nada. A realidade é implacável e a única coisa que resta é encarar. Sem esperança, sem reconforto, a consciência clara se torna testemunha, não agente. Você percebe que o mundo que parece justo é só superfície,
e que todo o esforço de lucidez só serve para perceber a extensão da distorção. Platão já sabia, e você também sabe agora. A recompensa não é para quem entende, é para quem grita mais alto. E compreender isso não muda nada. Só dói, só revela, e nada mais pode ser feito. Se você chegou até aqui, já sabe que não é um vídeo comum. Então faça algo simples, dê o like, mostre que você está presente, que entendeu o que ninguém mais vê. Se inscreva, não por esperança, mas para continuar observando sem distração. E enquanto estiver aqui, clique no vídeo que está aparecendo na tela. Ele não vai te confortar, ele vai revelar mais verdades que você precisa encarar. Nada de desculpas, nada de atalhos, apenas continue vendo.